Oi, gente! O canal da saudade. Eli Correia Oficial, canal YouTube. Vamos se inscrever, gente? Vamos chegar a 500 mil inscritos, vamos lá? Então, depois dê aquele like, faça aquele joinha, compartilhe, espalhe o canal do Eli Correia, o canal que mais cresce no YouTube. Eli Correia Oficial. E acione o sininho. O sininho tocou, é mais uma carta no seu canal YouTube Eli Correia Oficial. E vou pedir também que vocês baixem o nosso aplicativo para acompanhar o nosso programa toda tarde ao meio-dia. Aplicativo Eli Correia. E lembro a todos sobre a nossa candidatura a vereador de São Paulo. Eu conto com seu apoio. Eu preciso do seu voto para chegarmos juntos à Câmara Municipal de São Paulo. O número 25777, Eli Correia, vereador de São Paulo. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, Se Arrependimento Matasse. Eu e Kátia fomos praticamente criadas juntas. Já mocinhas, a gente não se desgrudava, assim como éramos quando crianças, também na adolescência, também já moças. Kátia era filha única. Eu tenho mais 3 irmãos, mas Kátia sempre foi inseparável. Eu era mais amiga dela do que dos meus próprios irmãos. Um dia fomos a uma festa na casa de uma amiga chamada Lourdes, a Lourdinha. E foi lá que conhecemos Emerson, irmão de Lourdinha. Nesta festa, Kátia ficou fascinada pelo Emerson e me deixou sozinha num canto. E eu me senti, confesso, arrasada, pois ali não havia nenhum outro rapaz que me interessasse, porque na verdade eu também havia ficado encantada por Emerson. Inventei um monte de desculpas, falei que estava com dor de cabeça para ver se Kátia concordava em ir embora da festa. Depois de minha insistência, aliás, muita insistência, Kátia concordou e voltamos. Só que na companhia de Emerson. Eu fiquei louca, porque os dois vieram no maior bate-papo e eu ali do lado, morrendo de raiva e inveja, porque quem queria estar com Emerson era eu. Depois disso, passado uns 2-3 dias, Kátia vem correndo, radiante, me contar uma novidade. Emerson havia ligado para ela, convidando para passearem juntos. Eu na hora fui contra. Onde já se viu? Mal você conhece esse rapaz e já vai sair com ele assim? Você nem sabe direito quem é ele, quais são as intenções dele. Você tá louca? Você tá doida, Kátia? Na verdade, eu estava dando aqueles conselhos porque eu me senti ferida, machucada, enciumada. Kátia, por fim, concordou comigo e disse que sairia com ele se eu fosse junto. No que eu respondi: que bela proposta, hein, Kátia? Que bela proposta. Quer dizer, eu vou segurando vela. É isso que você quer? Eu vou segurando vela. Não teve jeito. Saímos nós 3. Sem que Kátia percebesse, eu não tirava os olhos de Emerson. Rapaz bonito, educado, um tipo que qualquer garota gostaria de namorar. Depois desse passeio, Kátia começou a se afastar de mim. Passou a namorar Emerson e se distanciou até que já nem mais aparecia em casa. Já ficou difícil vir em casa. E eu por dentro remoendo, sabe, me torturando. Quando então eu fiquei sabendo que eles não só namoravam firmes, como pensavam em ficar noivos. Aí eu me revoltei. Enfurecida com a felicidade deles, eu comecei a mexer os pauzinhos. Quando eu encontrava Dona Silvia, mãe de Kátia, sozinha, eu descia o pau no Emerson. Eu dizia que a Kátia estava iludida, estava se deixando levar, que o Emerson, Dona Silva, olha, pelo que eu soube, ele não vale nada. Ele é um mau caráter.
E foi tanta coisa que eu disse para sua mãe, que a sua mãe, a Silvia, se colocou contra o Emerson. Tanto que Kátia veio me procurar pedindo ajuda para que eu falasse com a mãe dela, que interferisse a seu favor, já que eu também conhecia Emerson e sabia que ele não era nada daquilo que a mãe estava pensando. Então eu disse: deixa comigo, Kátia, deixa comigo que eu falo com a sua mãe. E quando eu fui falar com a dona Silvia, mãe de Kátia, ao invés de eu pôr panos quentes, eu pus mais lenha na fogueira. Sim, olha, eu fiz a coisa pegar mais fogo. Mas com tudo isso, Kátia e Emerson enfrentaram a dona Silvia e disseram a ela: ou ela concordava com o noivado e até futuramente com o casamento dos dois, ou eles iriam morar juntos. Pronto, acabou. Emerson e Kátia noivaram. Emerson e Kátia se casaram. Inclusive, eu fui convidada para ser a madrinha. Eu estava naquele lugar, lá no altar, como a madrinha, mas indignada, revoltada, porém disfarçando de que estava feliz com o casamento da minha amiga com Emerson. Na verdade, quem deveria estar se casando era eu. Quem deveria estar no lugar da Kátia era eu. Eu é que devia estar no lugar dela. Depois do casamento, desiludida, totalmente desiludida, arrumei um namorado. Um cara que só serviu para me engravidar e deu no pé. Minha mãe não se conformou e, olha, me pôs para fora de casa. Minha mãe realmente, principalmente o meu pai também, sabe, não se conformavam e me puseram fora de casa. E sem ter para onde ir, eu fui pedir socorro a Kátia, que agora tinha sua casa, tinha o seu lar, estava casada com Emerson, e eu fui tão bem recebida, mas tão bem acolhida. E penalizada com a minha situação, Kátia me disse que eu ficasse tranquila. Assim que o Emerson chegasse do trabalho, assim que o marido chegasse, ela ia falar com ele. E com certeza ele concordaria em que eu ficasse na casa deles, até eu ganhar o bebê, até eu ganhar o neném. Kátia e Emerson conversaram demoradamente longe de mim. E eu senti que por ele eu não ficaria naquela casa. Ele, intimamente, desconfiava, ou melhor, sabia que eu gostava dele. E sabia também que eu poderia estragar o casamento deles, tão bonito e tão feliz. Mas Kátia foi firme, foi dura com ele. Lembro-me que ainda a escutei dizendo: eu e a Magda fomos criadas juntas, Emerson. Somos, olha, praticamente irmãs. Mais do que amigas, somos praticamente irmãs. E agora ela está numa pior, precisando de ajuda. Se ela não couber aqui, eu vou com ela para onde ela for. Então Emerson, claro que foi uma pressão de Kátia. Ela não iria talvez deixar a casa, largar o Emerson. Ela jogou pesado. Então Emerson não teve saída. Concordou com a minha permanência naquela casa até o bebê nascer. Até o bebê nascer. Meses depois, nasceu Elaine, minha filha. E Emerson e Kátia foram os padrinhos de Elaine. Agora que eu tinha dado à luz, era hora de ver o que fazer da minha vida. Minha mãe, inclusive, nessas alturas, havia se arrependido de ter me posto fora de casa e queria que eu voltasse para casa. Queria a todo custo que eu voltasse, porque ela queria muito o neto por perto. Mas aí a surpresa: nenhum e nem outro queriam que eu deixasse aquela casa, pelo menos por enquanto, e principalmente por causa do bebê que eles já amavam também. E por ironia do destino, Kátia não conseguia engravidar, e o meu filho passou a ser a alegria da casa. E eu acabei ficando por mais um mês, por mais alguns meses, até ver o que fazer da vida.
Hoje, eu penso que se eu tivesse ido embora, para mim e para meu filho teria sido melhor. O meu grande erro foi ter aceitado ficar na casa de Kátia. E foi nessa hora em que a minha amiga estendeu sua mão a mim, veio em meu socorro, que eu fiz a coisa mais errada da minha vida. Com o passar dos dias, com o passar do tempo, foi Emerson que começou a me olhar diferente, a brincar comigo, com a neném, e aquilo serviu para reacender aquela paixão que sempre senti por ele, mas que estava adormecida. Enquanto Kátia cuidava de meu filho como se fosse dela, ele aproveitava lá na cozinha, me abraçava, me beijava. Quando Kátia saía para fazer compras, nós dávamos alguma desculpa e aproveitávamos e ficávamos juntos. Muitas e muitas vezes isso aconteceu. Quando o inesperado ocorreu, eu engravidei de Emerson. Sim, eu acabei engravidando dele. A situação agora complicou. Como explicar para Kátia que eu tinha de ir embora, que eu precisava ir embora? E como dizer que estava grávida? Ia inventar uma mentira, um ex-namorado que eu encontrei um dia sem eles saberem. Quer dizer, eu tinha que contar uma história, eu tinha que inventar uma história. Só que Emerson sabia que eu estava mentindo. Aquele filho que eu esperava era dele. E a própria Kátia em nenhum momento me viu assim, sabe, saindo por aí. E se eu tivesse saído por aí e encontrado alguém, com toda certeza eu teria falado para ela. E quando a criança nascesse, como ia ser? Então eu falei às escondidas com Emerson que eu ia embora mesmo daquela casa. Quando então ele me disse: se você for embora, eu também vou com você. Eu não gosto mais da Kátia. Ela é legal, ela é bacana, tudo, mas o que eu sinto por você é algo bem diferente. Se você for, eu também vou. E aí eu comecei até a ficar doente com tudo isso. E agora, grávida de Emerson, Emerson me coloca contra a parede. Se eu for, ele também vai, ele desfaz o casamento. E Kátia, a minha grande amiga que estendeu a mão, me acolheu. Por fim eu decidi: eu vou embora de qualquer maneira. Eu tenho de ir embora. E quando eu disse que ia mesmo, Emerson chamou a Kátia e disse: olha, eu também vou com a Magda. Ela está grávida e o filho que ela espera é meu. O mundo caiu sobre a cabeça de Kátia. A terra se abriu aos pés de Kátia. E aconteceu uma briga feia, muito feia, entre eu e ela, entre ela e Emerson, entre ela e o marido. E eu acabei passando mal. Precisei ser levada para o hospital, onde vinha a perder o bebê. Por outro lado, Emerson, vendo toda a confusão, se arrependeu. E conversando com Kátia, disse que fui eu que ficava dando em cima dele, que eu o provocava o tempo todo. Eu só sei que depois de tudo isso, peguei meu filho e fui para a casa da minha mãe. Minha mãe, então, revoltada com o que eu tinha feito, me aceitou de volta. Porém, me falou um monte. Então, o que eu fiz? Deixei meu filho com ela para que ela criasse e, transtornada, caí na vida. Caí no mundo para valer. Eu fui ser uma garota de programa. E foi nessa vida que eu conheci Valéria, mulher barra pesada. Um dia, eu pedi a ela que me acompanhasse, que eu ia seguir um sujeito que tinha me dado um cano. Eu queria ter uma conversinha com ele e eu precisava dela. E essa Valéria barra pesada
só andava armada e concordou ir comigo. Seguimos Emerson até perto de sua casa. Antes que ele entrasse, eu o chamei. Emerson, quero falar com você. Quando ele viu que era eu, ele disse: eu não tenho nada a falar com você. Não tenho nada a falar com você. Emerson, mas eu preciso falar. Você precisa me escutar. E ele respondeu: eu vou sim falar com você, mas vou te dar umas porradas. Eu vou te dar uns safanões. E atravessou a rua vindo em minha direção. Foi nessa hora que Valéria Barra Pesada passou o revólver para mim. E eu, na hora, eu me assustei com aquele revólver na mão e dei 3 tiros. Porém, errei os 3. Apenas um pegou de raspão. Fui presa em flagrante, como tentativa de homicídio. E Valéria Barra Pesada como cúmplice. E durante o tempo que eu passei na cadeia, eu refleti, eu me arrependi. E hoje, com esta carta, eu estou pedindo perdão. Perdão, Kátia. Perdão, Emerson. Soube que Kátia engravidou, já deu à luz e também tem um menino. Sim, quando tentei matar Emerson, ela já estava grávida. Por Deus, nenhum tiro o acertou fatalmente. Apenas um pegou de raspão. Por isso eu estou aqui pedindo perdão. Me arrependo de tudo que fiz. Mas agradeço a Deus de não ter conseguido tirar a vida de Emerson. Sei que eles não moram mais naquele lugar. São pais de um lindo menino. Mas de minha parte, mais uma vez eu peço perdão. E desejo que eles sejam muito felizes. Escrevi essa carta para tentar pelo menos um pouco de paz, porque eu não tenho paz, eu sofro muito. Eu digo que se arrependimento matasse, eu estaria morta. Agradeço ao Eli Correia de colocar a minha história no seu canal YouTube Eli Correia Oficial. Me sinto pelo menos um pouco reconfortada. Publicamente, peço desculpas, peço perdão a você, Kátia, e a você, Emerson. Esta é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Se arrependimento matasse. História do canal YouTube Eli Correia Oficial. E depois de mais uma história, eu quero pedir a você que nestas eleições de 2020 não se esqueça: Eli Correia, vereador de São Paulo. O número, gente, é 25777.